Mix Cultural. Viu como foi rapidinho? O Mix já está de volta. E para a primeira entrevista da noite, estamos aqui com Valéria Oliveira, que é atriz do Grupo Porto Cênico e coordenadora da 4ª Formação Estética e Poética. Estamos também com Caroline Gonçalves, que é ministrante de uma das palestras, e Aline Bart, que é ministrante de uma oficina, ambas integrantes do Grupo Porto Cênico. Boa noite, meninas. Boa noite. Olá, boa noite, Pietra. Boa noite, Thalita. Boa noite. Então, Valéria, conta pra gente. O projeto Formação Estética e Poética, ela chega então à sua 4ª edição, certo? Certo. E como começou esse trabalho? Esse trabalho ele faz parte de um dos tripés de trabalho do Porto Cênico. Nós trabalhamos com a produção artística, com a produção docente e com as discussões das políticas públicas, né? Isso é o que dá o lugar de atividade do Porto Cênico. E esse projeto, ele começou em 2009, foi realizado já 3 edições, porque estamos na 4ª, e ele fica dentro da parte do nosso tripé que lida com formação, com a parte pedagógica do teatro. Então, é sempre um projeto que pensa trazer oficinas, palestras, discussões que sejam acerca do teatro e que sejam disponibilizadas para a comunidade geral e também para a comunidade artística. Este ano nós temos 4 oficinas, uma oficina na área de treinamento para atores e atrizes, uma na área de voz para cena, outra de construção de cena para teatro, uma de contação de histórias. Temos 2 palestras, uma que vai falar sobre mercado cultural e sustentabilidade, uma outra palestra de comunicação, que depois a Caroline Gonçalves vai falar um pouco mais sobre esse trabalho, e também uma parceria bem importante que nós vamos realizar, uma atividade de roda de leitura, que é uma atividade que vai ser acompanhada pelo Grupo Porto Cênico e pela Karma Companhia de Teatro. Além dos integrantes do Porto Cênico, que são a Caroline Carvalho, a Caroline Gonçalves, a Aline Bart e a Valéria de Oliveira, estarão também 2 outros professores convidados, que são atores também, diretores de teatro, que são a Bruna Machado, do Grupo Ilustríssimos Senhores, e o Marcelo Souza, da Companhia Experimentos Teatrais. Então, esse é o formato que a gente está oferecendo, essa 4ª formação, que tem sempre essa ideia de ser promovido pelo grupo, de que tenham os artistas docentes do grupo, mas que a gente sempre traz gente convidada também de fora ou de outros grupos para participar e fazer todo o estofo docente do projeto. Sim. E como que esses temas foram definidos, Valéria? Na verdade, a gente olha um pouco para a necessidade de algumas compreensões de algumas áreas técnicas do teatro, né? Então, por exemplo, quando a gente seleciona treinamento, ou voz, ou construção de cena, como o projeto está aberto para a comunidade, a gente sempre pensa em lidar com os princípios básicos, para que as pessoas comecem a entender um pouco as regras do jogo, né? Isso é um processo que acaba sendo um processo de alfabetização estética. A gente recém falava isso, assim, por que as pessoas gostam de futebol? Porque elas entendem as regras, né? Às vezes elas não gostam muito de arte porque está um pouco distante o entendimento da regra. Então, os projetos de formação também são pensados um pouco por essas debilidades, né? Outra questão de quando a gente pensa onde a gente chega nesses temas é também porque a gente tem uma ausência de escolas regulares que deem conta de oferecer cursos regulares ou universidades que deem os cursos de graduação na área de teatro, né? Então, a gente pensa que um projeto assim acaba colaborando, né? Ele não dá conta de uma formação mais integral, mas ele colabora, ele desperta interesse, ele melhora as atividades dos artistas, traz a comunidade. Em relação à programação, quais são os dias e horários de cada palestra, cada oficina? Deixe-me ver. As atividades vão do dia 16 de julho a dia 2 de agosto. Então, eu não tenho a programação decora. Alguém tem? É porque são várias ações, né? Sim. São 4 oficinas, 2 palestras. Tem programação de manhã,
tarde e noite. Cada palestra, cada oficina tem um horário específico. Mas a gente pode dizer de antemão que tudo ocorre num endereço apenas, né? Tudo vai ocorrer lá na sede do Sesc Itajaí, que fica aqui no centro da cidade, na Avenida Marcos Conder. E para saber mais informações, né, da data, dos horários, tem no nosso site, né, que é o www.portocenico.com.br. A minha palestra, por exemplo, vai acontecer no período da tarde, né, entre 2 e 4 horas da tarde. Já tem uma palestra que vai ocorrer à noite, vai correr sábado, são horários variados. É importante, então, que a pessoa que esteja interessada nesse projeto acesse ao site e veja lá todos os horários, que são bastante coisa mesmo para a gente estar falando aqui de cabeça, são várias ações. Bom, Carol, então, aproveitando para falar da tua palestra, vai ter uma forte discussão em comunicação, em mercado cultural. Conta pra gente qual a importância desse segmento na área teatral. Eu acho que nem só na área teatral, né? Planejar, a gente tem que planejar o nosso dia, né? Quando acorda, a gente já planeja, né? O que eu vou fazer hoje até dormir, tenho isso para fazer. E não seria diferente na área teatral. A ideia de trazer essa palestra é para a gente profissionalizar mesmo a comunicação, né? Que a gente não pode fazer ações isoladas, né? O grupo existir só quando tem o projeto. Acontece muito aqui em Itajaí, né? Não se fala do grupo o ano inteiro. Daí, quando tem um projeto, só dá o grupo. Então, a ideia é profissionalizar esse grupo, que ele existe de janeiro a dezembro. E como ele quer ser visto de janeiro a dezembro aqui em Itajaí, por seus públicos de interesse, né? Que é a comunidade, que são os produtores culturais, é o público universitário, enfim, a comunidade em geral. Como ele quer ser visto? Então, essa é a ideia da nossa palestra, assim, para planejar. O que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, em março, em abril, como é que eu quero aparecer desse um ano na cidade, né? Onde ele atua. E quando a gente fala em planejamento, a gente está falando de coisa grande, assim, né? Não planejar 1 mês, 2. Quando se fala de planejamento, tem que ter um período maior, né? De, no mínimo, 1 ano. O que o Porto Cênico pretende para daqui 1 ano, né? Como é que ele quer aparecer? Então, a gente vai estar falando de algumas palavrinhas chaves, assim, como qual é a missão dos grupos artísticos de Itajaí, quais são os valores desse grupo, quais são os objetivos que eles têm a médio, curto e longo prazo, quais são as ações que esse grupo precisa fazer para atingir esses objetivos, né? Então, a gente vai falar de bem planejamento mesmo, né? Ação, meta, objetivo, missão, visão, valores. E para os artistas também ter essa consciência de analisar um pouco o seu ambiente, né? Em que ambiente que ele está inserido, né? O que pode ocorrer, que pode dificultar a sua atuação? Um ambiente político, um edital que não sai, uma mudança de governo. Então, a gente vai dar algumas ferramentas para analisar o ambiente que ele está inserido e para ele fazer o seu planejamento de acordo com esse ambiente, que ele precisa saber onde ele está, ele precisa saber quem é o seu público, para então planejar suas ações. Então, vai ser bem interessante. Produtores culturais, artistas, profissionais da comunicação que tenham interesse, assim, de saber um pouquinho mais de comunicação para a área artística, será muito bem-vindo. Dia 31 de julho vai ocorrer essa palestra lá no Sesc, das 14 às 16 horas, gratuitamente. A gente vai falar lá por 4 horinhas sobre comunicação. E Aline, você vai ministrar uma oficina de preparação vocal, isso? Isso. Então fala um pouco pra gente como vai ser essa oficina, como que vai funcionar. Bem, eu tenho formação em música e trabalho como atriz já há quase 10 anos, então eu tenho uma preocupação em ligar a questão, porque voz é o meu instrumento, a questão da voz em cena, como cuidar da sua voz, como que a gente consegue conectar a ação vocal com a ação corporal. De uma forma, a gente vai trabalhar alguns princípios, mas, como já foi dito antes, a gente trabalha princípios básicos nessas oficinas. Então, elas são abertas à comunidade, a pessoas que não tenham tido qualquer experiência anterior, porque a questão da voz, ela é primordial. E a gente percebe não só os atores, atrizes, cantores, muitos profissionais utilizam a voz como instrumento de trabalho. Então,
como cuidar da sua voz, como poupar a sua voz, como descobrir a sua identidade vocal, o que é uma questão muito importante. A gente passa a grande parte do tempo percebendo na mídia cantores imitando outros cantores, né? Como chegar na sua identidade vocal e como utilizar a sua voz para as atividades profissionais que você quer realizar. E vocês acreditam que o projeto ele possa colaborar na formação de um novo público teatral para o teatro ou promover a discussão sobre a cultura? Eu penso que um projeto de formação ele vai promover a troca de saberes e a questão do conhecimento, né? Então, assim, não sei propriamente se ele cria um novo público para o teatro, porque é uma atividade de formação específica, né? Quem vai fazer a oficina de voz quer descobrir esse saber, quer tratar desse conhecimento. Quem vai fazer uma oficina de treinamento, quem vai lá para palestra de comunicação ou para palestra de mercado cultural. Então, eu penso que um projeto de formação ele vai tratar isso, né? E, logicamente, como o Porto Cênico é um grupo que tem 10 anos de atuação na cidade, acaba que a gente tem um público que nos conhece não só dos projetos de formação, nos conhece do ponto de vista da produção artística, conhece os nossos espetáculos, conhece a maneira estética com que a gente trabalha, né? Uhum. Então, eu penso que tem aí uma comunidade que nos conhece, que acaba que sim, atinge, né, um público, assim. Mas não sei se essa coisa de forma um novo público, né? Uhum. E quem que pode participar dessas oficinas? Tem que ter algum conhecimento na área? Não, como as meninas disseram ali, como a Aline falou, as oficinas, elas são voltadas para os princípios básicos dessas áreas, né? Então, podem ir atores e atrizes que já tenham trabalho, que podem fazer, por meio das oficinas, uma manutenção já do seu trabalho, e também pessoas que não têm experiência teatral anterior. A gente só tem um limite de idade, precisa ser acima de 16 anos, por conta da metodologia e da nossa prática, da nossa didática também. Então, está aberto à comunidade geral, são 20 vagas para cada oficina, então as vagas são distribuídas por ordem de inscrição e fica uma lista de espera também, e sobretudo porque é um projeto gratuito, que é realizado por meio do edital de convênios da Fundação Cultural de Itajaí, da edição 2014. Então, as vagas gratuitas acaba que rapidamente elas são preenchidas também, né? Uhum. E para quem tiver interessado, como que pode fazer para participar? Isso eu vou deixar a Carol responder. Ai, adoro responder. Então, Pietra e Thalita, quem tiver interesse em participar do 4º Formação Estética e Poética do Grupo Porto Cênico, que vai iniciar dia 16 de julho até dia 1º de agosto, é só acessar o nosso site www.portocenico.com.br. Lá já tem um link na página principal, inscrições aqui, você clica ali, lá tem toda a programação, as 6 atividades que a gente está oferecendo em 15 dias, e lá embaixo tem o nosso e-mail, que é o portocenico@portocenico.com.br. É só enviar um e-mail com seus dados, nome, idade, e já está feita, então, aí a inscrição. Participem, gente. É um projeto lindo de formação. Vai falar de mercado cultural, vai falar de comunicação, vai ter oficina de técnica de voz, construção de cena. É interessante, vamos participar. E quero frisar também a outra atividade que é feita pelo Porto Cênico, pela Karma Companhia de Teatro, que é a roda de leitura, que, para quem já conhece Porto Cênico, sabe que a gente trabalha com teatro feito para a infância e também com contação de histórias. Então, nesse dia, esses 2 grupos estarão trabalhando de maneira aberta ao público, que também vai acontecer no SESC, a roda de leitura com literatura voltada para a infância. Então, na verdade, não são 6 ações, né? São 7 ações que a gente está oferecendo no projeto. Exatamente. Então, quem se inscreve para a formação é para todas as oficinas e palestras, não tem como escolher só uma, no caso? Não, pode escolher, pode escolher. Como
tem que escolher, né? Não só uma, mas ela tem, na hora da inscrição, tem que informar que oficina que ela quer. Porque a gente está contabilizando, né, o número limitado de participantes. No caso das palestras e da roda de leitura, nós não temos um público limitado. Então, as pessoas não precisam se inscrever nessas atividades. Elas podem aparecer no horário, né, no SESC, como já foi dito, e participar das atividades. No caso das oficinas, as oficinas de preparação vocal e contação de histórias, elas acontecem no mesmo horário. Então, a pessoa vai ter que optar por uma das duas. No caso da oficina de preparação corporal para atores, que acontece a partir de semana que vem, e a oficina de construção de cena, a pessoa pode se inscrever nessas duas oficinas porque elas não têm, não acontecem no mesmo horário. Então, lembrando que a quarta formação estética e poética acontece de 16 de julho a 1º de agosto no SESC. As inscrições são gratuitas. E quem quiser participar é através do site. Como é o site mesmo? www.portocenico.com.br. E tem algum telefone que se alguém quiser ligar para conversar diretamente? Tem. Vamos deixar nossos celulares, vale. Vou deixar o meu, então, jornalista Caroline, 9954-9566. O meu, que sou a coordenadora do projeto, é 99636530. E para informações sobre as oficinas, Aline, atriz, 9928-3722. Então é isso, gostaríamos de agradecer. Convidamos todos os ouvintes a participar, que é uma experiência sempre bem-vinda, né? Conhecer outras áreas também. E é isso aí, obrigada meninas, sucesso aí. Obrigada para Meninas, a vocês. gente que agradece o espaço, parabéns pelo programa. O Mix Cultural é um ótimo espaço para estar divulgando as atrações artísticas de formação. Vida longa ao Mix e que mais programas como esse possam existir para a gente estar divulgando o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Nós agradecemos. Boa noite. O Mix dessa noite fica por aqui, mas não fica triste não, que a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe nosso blog, o endereço eletrônico é www.arteculturaunivale.wordpress.com. E você, ouvinte Mix, pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. É só digitar lá, Programa Mix Cultural ou Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões para a gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47 3341 7580. Boa noite e até semana que vem.